Olá, essa é a segunda caminhada filosófica, como a gente disse ontem, inspirada numa live que nós fizemos com o nosso amigo Tiago Passarella. E a nossa ideia é sair do sedentarismo, exercitar o corpo e exercitar a mente também, filosofar. Então hoje estou fazendo essa caminhada, é uma caminhada mas andando de bike e é gostoso também, é super saudável. E eu começo com uma frase do filósofo René Descartes, que ele diz o seguinte: viver sem filosofar é o mesmo que ter os olhos fechados sem nunca os ter tentado abrir. Novamente, viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem nunca os ter tentado abrir. Então essa frase é muito interessante, ela pode ser bem significativa para a nossa conversa hoje, porque a raiz da filosofia é o questionamento, é o inconformismo diante da realidade e é a vontade de entender a realidade de formas diferentes, de outras maneiras, de outras formas. Então a base da filosofia, ou um bom filósofo, ele é capaz de fazer ótimas perguntas. E quanto mais profundas, mais instigantes, mais inquietas são essas perguntas, mais interessante, porque elas não provocam respostas óbvias. Por exemplo, o que é a vida? O que acontece quando a gente morre? Há vida após a morte? Qual é o sentido da vida? E por aí vai. Essas são questões básicas, mas hoje a filosofia ela está avançadíssima e os questionamentos são bastante profundos e interessantes e intensos. Mas o principal da filosofia, ou o filosofar em si, significa questionar, significa você não achar que a realidade que está diante dos seus olhos ela tem apenas uma interpretação. Ela pode ter duas, ter três, ter quatro, 5, 6 interpretações diferentes e verdades diferentes para o mesmo fato, inclusive. Então os filósofos eles são corajosos o suficiente para aceitar, entender e curtir e não sofrer com o fato das verdades que eles defendem, que eles acreditam, elas podem ter diferentes pontos de vista. Então o filósofo está preparado para acordar todo dia e de repente ter uma visão completamente diferente da realidade naquele dia, a partir de reflexões, a partir de leituras, de diálogos, conversas, enfim. Então essa é a base da filosofia, é exatamente essa capacidade de refletir, de questionar e, como diz o Descartes, de abrir os olhos, abrir os olhos para compreender outras realidades. Isso é muito prazeroso, isso dá sentido para a vida. Quando você questiona sobre as naturezas, por exemplo, do poder, as questões relacionadas à sua própria vida, a questão da vida humana como um todo, o potencial humano, tudo isso, todos nós temos uma resposta para isso de certa forma. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas vamos questionar as próprias respostas. Será que essas são as únicas possíveis respostas? Será que eu não posso ter uma interpretação diferente? Será que tem alguém mais sábio do que eu, com uma boa resposta, que possa ser diferente da minha? Então isso daí é fundamental quando a gente está falando sobre filosofia. E óbvio, nós temos filósofos no Ocidente, no Oriente, em várias outras regiões do planeta, e questionando e produzindo material e conhecimento vasto sobre todos os tipos de assunto. Sobre a questão do feminismo, sobre a questão do poder, sobre a política e por aí vai. Então o principal é ter essa coragem e essa disposição de abrir os olhos para realidades diferentes. Isso é fundamental, isso daí faz parte do processo chamado filosofia. Então essa ciência da filosofia, ela tem um método, ela tem maneiras de você fazer questionamentos, óbvio, quanto mais você vai aprofundando isso, e também para facilitar a leitura de outros filósofos, é que se faz leituras diferentes e se propõe métodos, maneiras o mais científicas possíveis para que a filosofia seja praticada não de uma forma aleatória, mas de uma maneira estruturada e que possa ser compartilhada com outras pessoas. Mas o campo da filosofia é vasto e hoje, por exemplo, existe até a filosofia prática,
representante, como um dos representantes, o Lou Marinoff, que é um filósofo norte-americano, e ele criou uma vertente chamada filosofia prática, na qual eles fazem atendimento, como se fossem atendimentos psicanalíticos, psicológicos, enfim, dentro de eles têm um escritório para isso, um local, e eles atendem as pessoas usando as teorias da filosofia como base para o despertar e para o florescer das pessoas. Então isso daí já tem no Brasil também, nos Estados Unidos, vem crescendo cada vez mais. Inclusive o Lou Marinoff tem um diálogo chamado O Filósofo Interior, que ele publicou esse diálogo com o Dr. Daisaku Ikeda. E esse livro é magnífico, já li 3, quase 4 vezes. E nesse diálogo eles conversam exatamente sobre quais são as novas e grandes perguntas que a filosofia precisa responder. E eles concluem que está exatamente em questionar o real potencial, a condição humana no nível mais profundo, na atualidade. Então eles concluem que esse novo filósofo, ele é o filósofo interior, que é a pessoa despertar nela mesma a imensa capacidade, o imenso potencial que ela tem relacionado a ser um cidadão global, a conseguir conviver bem, cuidar da comunidade local. Enfim, tem todo um questionamento bacana nesse livro que eu super recomendo, O Filósofo Interior. Um dia a gente pode conversar mais sobre ele. Tá bom? Então é isso por hoje. Vamos ter a coragem de questionar, vamos ter a coragem de filosofar e de trocar ideias e de cogitar a possibilidade de pensar de formas diferentes e de formas mais inusitadas. Um bom dia para vocês e uma boa caminhada.